Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha e hoje eu tenho essa mulher maravilhosa que cuida da imagem e que está revolucionando a vida das mulheres, porque a imagem não é só roupa, é muito mais além, né, Érica? Com toda certeza. Primeiro, obrigada por estar aqui, viu? Eu Você que é uma mulher agradeço. incrível. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho, né, do meu trabalho, da minha trajetória, desse caminho aí que eu tô trilhando. É uma honra estar aqui. Ah, que linda. E Érica, quem é a Érica? É, quem é a Érica? Então, a Érica hoje é uma mulher forte, determinada, uma mulher que busca mesmo a transformação, né? Não aquela transformação superficial. É uma transformação genuína, né? Porque as pessoas que me conhecem, né, sabem que há pelo menos uns 6 anos atrás, eu jamais estaria aqui. Eu não iria conseguir falar, abrir minha boca para falar. Porque eu tinha muita dificuldade, assim, de comunicação. Eu era muito tímida. Eu tinha uma dificuldade imensa de aceitar quem eu era, de me enxergar como uma mulher forte, que tem um talento, que é bonita, que faz alguma coisa mesmo, né? Então, há uns 6 anos atrás, a minha timidez era tão grande que era daquelas que se eu ouvisse o meu nome, assim, alguém falar, ou chamasse outro nome e eu entendesse que era meu, eu começava a tremer, o coração acelerava, eu ficava É vermelha, então eu mesmo? ficava eu ficava muito apreensiva. Então, assim, escola para mim foi o pior momento, assim, de timidez, de estar retraída mesmo, né? Então, o processo, ele não foi fácil, né? Porque eu tive que ser forte, quebrar mesmo uma barreira muito grande e alcançar. E hoje ser uma Érica totalmente nova, diferente, uma Érica que acredita no que faz, que ama ajudar mulheres a saírem do seu casulo, né, e Sim. virarem borboleta. Então, hoje eu posso dizer assim que é uma nova mulher, né, nascida dessa coisa toda, assim, de me retrair mesmo, né? De achar que eu não era capaz. É, você falou uma coisa interessante, assim, eu mesma, a escola foi uma tortura pra mim. Por mais que eu pareça comunicativa, por mais que eu já fui líder, né, de Uhum, muitas dos clubinhos, Grêmio, tudo, mas era tudo dentro de mim, aquele embate. Primeiro porque eu sou uma pessoa atípica, né, uhum, questão do autismo, depois que eu descobri tardiamente, né, por causa dos meus filhos, eu tive que pesquisar, uhum. eu descobri que foi um empecilho e muitas coisas que se eu tivesse descoberto antes eu iria saber. Mas ao mesmo tempo, Érica, ele foi assim uma dor que me impulsionou a Sim, querer saber olhar no olho que eu não sabia, que é uhum, um esforço gigante, a sim, querer a entender essa questão do porquê a minha escola foi uma tortura para mim. uhum. Não aprender, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de ler, escrever. Na quinta série, o ditado para mim era uma coisa assim terrível. Acho que era a pior coisa. Aí entendi que eu tinha dislexia. Né? Aham, Até hoje eu uso muito a questão do digital, né? Desde que sim, sim. chegou os corretivos. Porque antes eu tinha que pegar meu texto. Porque sistematizar a ideia eu sou perfeita. Eu tinha que pegar a ortografia que eu troco os códigos. Tive que pegar os textos e fazer com que outras pessoas corrigissem para mim. Eu Uhum. sempre tinha uma amiga que era muito boa em português, sempre corrigia. Então, assim, na escola era uma tortura. Aí eu aprendi, porque a gente aprende com a dor, né? Sim, Eu sim. aprendi que as pessoas tinham que falar antes de mim para que eu pudesse decorar o conteúdo para fazer a interpretação. Então, assim, e essa coisa de não conseguir se conectar com as pessoas, entender como chegar, que Sim, acho que é o mais sim. difícil, né, pra pessoa que é tímida, Com fala que é certeza. tímida. Não, eu falava Chegar morrer, assim. Se e alguém. queria estar nas rodas. Sim, se alguém falasse assim, olha, igual na escola mesmo, né? Aham. Vai apresentar um trabalho. Meu Deus do céu. Eu nem dormia direito, assim, aquele medo, a mente, né, projetando as piores coisas, trazendo já o que ia dar de errado. Então, assim, e uma coisa que mudou muito, assim, a minha trajetória, mas que me ajudou também,
Quando eu era mais nova, uma professora me chamou de burra. E aquilo pra mim ficou guardado na minha mente, porque durante muito tempo eu tinha aquela sensação de que eu não conseguia fazer nada certo, que eu era muito burra para aprender as coisas. É tanto que eu comecei várias vezes faculdades, e nunca conseguia terminar, porque aí eu já era muito ansiosa também. Então, Uhum. eu começava a faculdade já pensando no final da faculdade. Então, assim, eu largava no meio do caminho, eu era daquelas que nada finalizava. Então, eu tinha muita dificuldade, mas o que eu não entendia é que eu estava na área errada, eu não tinha me encontrado Sim, ainda, sim. né? Então, a partir do momento que eu entendi, porque quando eu entrei para a consultoria de imagem, a primeira coisa que a minha mente trazia para mim é: onde é que você vai trabalhar com isso? O que você vai fazer? Você não dá conta de fazer nada, você não finaliza nada. E durante um período, os 2 primeiros anos da Aham. consultoria, eu ficava muito. Senti uma necessidade muito grande de fazer cursos. Sim. Parecia que o tempo inteiro eu não era capacitada para aquilo ali. Então, assim, eu fui fiz o curso da consultoria, depois eu fiz um de cores separado, depois eu fiz um de visagismo, depois eu fiz outro de consultoria, de estrategista. Então, assim, eu fui fazendo, e as pessoas, mas você já tem conteúdo, você já pode agir, você já pode fazer. E eu fiquei quase 2 anos paralisada, só fazendo curso, só estudando. E aquilo ali parecia que ainda não era o suficiente. Hoje Uhum. eu ainda acredito que eu tenho muito o que estudar, mas eu já Sim. tenho muito o que Conteúdo. contribuir, É verdade. né? Então, para mim já é totalmente diferente, assim, depois que eu consegui enxergar que onde foi o ponto, né, que eu tive esse bloqueio mesmo de achar que eu não era capaz de nada. Onde foi que tudo aconteceu que eu consegui pensar, Quebrar, né? quebrar isso, falar, gente, peraí, eu só tava no lugar errado, eu não sou burra, né? Então hoje eu tô no lugar certo, hoje eu me encontrei, hoje eu consigo olhar no espelho e enxergar uma Érica que antes eu não via. Antes eu só via, assim, aqueles defeitos, né? Ai, você é muito alta. Ai, você tem isso muito grande. Ai, isso é desproporcional. Ai, o cabelo não tá Nossa, assim. mulher linda. Então, eu tinha esse pensamento. Então, assim, durante muito tempo eu tentava me esconder. Então, eu não me arrumava, eu não me maquiava, eu não me importava com o cabelo, eu me E você vestia de já foi qualquer modelo, jeito. né? Já foi bem ligada à Já, moda. Eu já. lembro disso. Quando eu era mais nova, minha mãe, o sonho da minha mãe é que eu fosse modelo. Então minha Uhum. mãe, ela corria atrás, ela me levou. Ai, vai ter um concurso, não sei o que, minha mãe me levava. Então assim, eu fiz book, fiz desfile. E aí depois de um tempo, eu fui distanciando disso, porque até então, aquele momento era a minha mãe querendo aquilo ali pra Sim, mim, sim. não eu. E eu não conseguia enxergar aquela beleza toda que a minha mãe via, que as pessoas falavam. Ai, você é linda, você é alta, você tem um olho lindo. Então, assim, quando me perguntavam, o que, que você gosta em você? A única coisa que eu conseguia direcionar era, eu amo meus olhos. Aham. Mais nada. Então, assim, Isso é uma é, porta da alma, né? Da vida. exatamente. Mas não é tudo, é todo o conjunto, né? Exatamente. E depois de um tempo, de descobrir mesmo a minha identidade, de ter essa certeza, né, de quem eu sou e olhar no espelho e falar, gente, por que que eu não cuidei de mim? Por que que eu tava tão apagada? Então, assim, hoje em dia eu olho no espelho e falo, meu Deus, obrigada. Não porque eu sou linda, maravilhosa, mas porque hoje eu consigo me enxergar como eu sou na minha essência, eu consigo ver coisas boas, né? Porque a partir do momento que a gente foca em uma coisa, né, ela tende a se expandir. Né? E antes eu só focava nos meus defeitos, naquilo que eu não era boa, no que as pessoas ditavam para mim. Ai, você não consegue terminar nada. Ai, você não faz um concurso, faz um não sei o quê. Então, assim, era sempre as pessoas ditando coisas para mim. Mas quando eu enxerguei isso, eu passei a trazer isso para mim, né? O que eu quero, o que eu faço, o que eu amo fazer. Então, assim, hoje, quando eu atendo uma cliente,
eu consigo identificar muito mais coisas porque eu tenho uma trajetória parecida com a da minha cliente, Sim. né? Então, assim, quando ela fala, eu não gosto disso, eu acho isso, eu tô assim, tô assado. Então, muitas das coisas eu já vivenciei, eu já passei por aquilo ali. Sim. Então, facilita muito o meu trabalho de entendimento, E né, eu de te, conexão. e eu te falo, Érica, que as mulheres têm histórias diferentes, mas Sim, muitos pontos que convergem, né? com E como certeza. é que foi esse encontro com essa questão da autoimagem, né? Como é que é o nome, como é que é o nome mesmo da profissão? Consultoria de imagem. Como é Que que foi chama. esse encontro com a consultoria de imagem? Como é que você vê hoje isso dentro da atualidade? Então, o meu encontro com a consultoria de imagem foi há uns 6 anos atrás, nessa busca de encontrar uma profissão, né? Então, sempre que eu fazia aqueles testes, tudo, sempre dava muito para esse lado. Uhum. E eu não queria aceitar porque eu não me aceitava, Sim, né? Então, faz para mim sentido. não fazia, não casava, não tava. E aí, o primeiro curso que eu fiz de consultoria de imagem, a minha professora, eu tinha mandado uma mensagem para ela para fazer um orçamento do curso e tudo. E desisti, deixei de lado, né? Foi um pouco antes da pandemia. E ela me fez uma ligação e conversou comigo. E ela, por que você desistiu? E aí eu fui falar pra ela, eu sou assim, contei tudo, né? De como eu era e tal, não sei o quê. E ela, você precisa fazer o curso. Você é a pessoa perfeita pro curso. E aí ela foi conversando comigo, nós ficamos quase um mês conversando, conversando. E eu resolvi fazer o curso. E aí no curso a gente praticamente passa por uma consultoria, né? Porque é feito todas as análises, né? Você passa por tudo aquilo. E quando eu passei por esse processo de consultoria, eu comecei a ver detalhes que eu não via. Então, assim, coisas que antes para mim era despercebido, eu comecei a focar naquilo ali e enxergando, e parece que as coisas iam se abrindo para mim, né? Então, assim, eu, como cristã, eu não queria só a consultoria, eu queria trazer aquilo ali para o que eu acredito, né? E eu fui unindo as duas coisas, né? Que era o entendimento que eu tinha da minha identidade em Cristo e a consultoria, né? Que a consultoria as pessoas confundem muito. É só vestir roupa, é só fazer uma maquiagem, é só cortar o cabelo. E não é. É muito, muito, muito mais do que isso. Vai muito além. É você tirar aquele tempo e se dedicar para você. É você começar a se olhar com mais leveza, sabe? Ser mais sensível com você mesma, menos rígida. E eu comecei a ter esses pequenos detalhes. E foi se tornando uma rotina, né? De me arrumar e ver o que estava de errado, o que não estava funcionando, a maquiagem que não estava legal, trocar por outra, a roupa que não estava combinando. Cores, né? Exatamente, a cor que não favorece, então corte de cabelo que não deixa legal. Então eu fui indo aos poucos e fui me conhecendo. Porque até então eu achava que eu me conhecia, mas eu não me conhecia. Era muito superficial. E a partir do momento que eu passei a olhar com mais. Eu coloquei uma lupa, digamos assim, né? E Sim. comecei a ver mais os detalhes, ver as minhas reações, ver que quando eu me arrumava, quando eu tava com o cabelo arrumado, cortado, pintado, a unha feita e tudo, eu me sentia muito mais leve. Era muito melhor do que quando eu não tava. Porque quando eu não tava, era aquela coisa que tava para baixo, tava feia mesmo, tava tudo bem, e nada fluía. E aí, a partir do momento que eu fui indo aos poucos, isso foi se abrindo para mim. Aham. E a consultoria começou a ser algo assim, aquele diferencial. De Aham. eu olhar e falar, gente, que é isso que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu fui percebendo a diferença nas pessoas ao meu redor. Sim. Porque antes eu me via como uma pessoa fracassada, que não conseguia finalizar nada, não conseguia fazer nada. E as pessoas me viam assim também. Uhum. Porque eu mostrava isso para elas. Sim. E a partir do momento que eu mudei, que eu entendi qual era a minha área, o que eu podia fazer, como eu podia ajudar outras mulheres, e eu era capacitada, as pessoas começaram a me ver diferente também. Né? Então, o comportamento do outro mudou em relação a mim quando eu mudei em relação a mim. Mas, assim, hoje eu vejo que a consultoria de imagem, ela
acaba sendo colocada como algo supérfluo, como uma vaidade. Mas quando, na verdade, é algo muito mais profundo. Que transforma, né, a vida da É uma pessoa. transformação. Quando ela é feita de forma genuína, sabe, bem trabalhada. Porque eu falo para as minhas clientes, olha, o nosso trabalho aqui é um trabalho de formiguinha. Não adianta a gente iniciar um processo e achar que começamos hoje e amanhã já está Sim, resolvido, perfeito. perfeito. Não. É um processo lento e muitas das vezes é doloroso, porque você precisa visitar muita coisa. Teve uma cliente minha que falou, meu Deus, você faz uma terapia com a gente, Mas é assim. verdade, é uma terapia. Porque Acaba quando você... sendo. Não adianta, você tem que estar por dentro Sim, para que você possa mudar por dentro primeiro, para que você possa mudar por fora. exatamente. Eu que Exatamente. quando comecei a ser sua cliente, gente, porque eu sou cliente dela. Meu Deus, eu dava toda parecendo uma hippie, né, Aham, Érica? sim. E eu não sei nem como você conseguiu transformar isso. Eu Mas não consegui, você transformou isso. é um trabalho incrível. Eu acho Sim, que é necessário, principalmente para nós sim, mulheres que fomos tão massacradas, né? sim. Quando você fala, eu fui chamada de burra, isso me travou a vida toda. Eu me arremeto a um episódio que aconteceu comigo também, na alfabetização, por isso que Uhum, travou. Que a professora, ela pegou e não teve paciência, que eu trocava muito B pelo 3. B pelo uhum. 3, B pelo 3 e outras coisas que eu não conseguia aprender. Ela tirou o sapato e me bateu. Meu Naquela Deus. época podia, né? Eu tenho Uhum, 40 e poucos anos. Então, assim, você vê que houve muitas violências psicológicas, sim, violências físicas, sim. e isso trava muitas mulheres, né? Trava os Uhum, seres humanos que sim, passa por isso. E eu acho que a questão da imagem, ela é libertador. sim, com certeza. Ela é libertador, as cores, aquilo que a gente pode usar. A gente olha para a natureza, tantas cores lindas, Sim. Nossa, combinações. perfeição. Combinações assim incríveis. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão de você, superação que você já falou, mas também da questão de você olhar para a natureza e ver quais são as combinações que você fala isso muito bem. Uhum, uhum. É, hoje eu olho cada detalhe, assim, né? Eu vejo que Deus ele foi perfeito em tudo, né? Nós sabemos que cada detalhe foi criado pensando em nós também. Sim. E as cores, elas são, assim, algo que é até um pouco inexplicável, né? As pessoas, algumas não entendem, mas as cores, elas trazem sensações, elas trazem é, vivências. Então, assim, tem pessoas que têm dificuldades com cores porque sofreu algum trauma. Então, assim, tem algum cliente, ela fala, eu não uso tal cor. Aham. E aí, se você for investigar, se você for instigar, você vai entender que alguma coisa aconteceu ali com aquela cor. Porque a cor, ela tende a trazer movimentos, sensações, igual, por exemplo, a cor vermelha, que é uma cor de perigo, de pare, né, de aflição, às vezes. E aí, a cor azul é tranquilidade, né? Então, assim, a gente vê isso no céu, que é o céu azul, que traz Aham. aquela tranquilidade, aquela paz. Quando você tá num lugar, né, que tem verde, tem azul, que são cores frias, né? Então, naquele ar de verão, traz essa paz, essa sensação de tranquilidade, né? E quando você tá, por exemplo, num lugar que tem fogo, né, que tem muitas cores vibrantes, quentes, já traz uma agitação. Então, são cores que vão te dar essa energia de fazer, de tomar uma ação. Então, as cores, quando elas usadas com estratégias, elas são as melhores Sim. para aliadas, né? Então, eu tive muita dificuldade no início, né? Porque é um universo assim que você fica, gente, é muita coisa, é muito, né? E as minhas clientes falam, eu não consigo usar cores. E aí elas não entendem, sabe, que existe o contraste, né, do contraste da cor do seu cabelo com o tom da sua pele, que vai te trazer a harmonia. E às vezes, eu pintei meu cabelo e aí parece que eu tô mais velha, que eu tô mais cansada. E aí ela não Sim. entende que sem uma estratégia
Tem que ser intencional, né? Sem a intencionalidade, você faz e depois você não entende o porquê que não funcionou, porque você não gostou, porque parece que o profissional não foi o melhor. Então, tudo isso tá em torno das cores. Né? Então, assim, as cores, elas vão te ajudar nesse sentido de contraste, de você ir participar de um evento, por exemplo, e você ser intencional. Ah, eu vou participar de um evento com mulheres. Ah, eu posso escolher cores mais neutras, cores mais claras, cores mais românticas, né? Que são as cores mais clarinhas, Sim. que vai te conectar mais com essas mulheres. Mas se você vai em um evento que é, né, mais masculino, né? Tem um ar mais masculino, você precisa passar mais segurança, mais força. E aí, se você escolhe as cores que são mais românticas, que são mais claras, que, né, que te conecta mais com mulheres, e você vai num evento de homens, pode te trazer uma imagem mais de fragilidade, né? De que você não tem tanta força para estar ali naquele lugar. Então, você vai escolher cores que vai te conectar com esse ambiente. É você saber o ambiente no qual você está, né? E qual a sua estratégia, qual imagem você quer passar, né? O que você espera dessa conexão. Então, as cores, elas são aliadas, né? Então, se você escolhe cores erradas, e aí você acaba perdendo E todo não fechando o sentido. negócio, não tendo network, Exatamente. né? E Exatamente. qual que seria, assim, Érica, para reunião, por exemplo, fechamento de negócios? Uhum. Você tá ali, você tem que ser extremamente intencional, você tem que mostrar o seu produto. Qual que você indicaria? Ó, a dificuldade de indicar assim é porque a gente precisa fazer uma análise, né? Aham, Então, por exemplo, qual o tipo de reunião que eu vou participar? tá. O que eu vou esperar, né, dessa reunião? Igual, por exemplo, se eu vou para uma reunião com uma cliente, para Uhum. que ela me contrate como consultora de imagem. Se eu vou para essa reunião toda de preto, com um ar mais Pesado. pesado, de autoridade, mais fechado, eu não vou conseguir me conectar com essa cliente. Né? Então, eu vou causar um distanciamento com essa cliente. Uhum. Inicialmente, eu preciso passar segurança para essa cliente. Sim. Hoje eu já entendo, por exemplo, as cores que me favorecem. Né, aquela cor que eu vou colocar aqui próximo do meu rosto e ela não vai me trazer aquele ar de cansado, ele não vai refletir coisas que eu não quero. Então, a partir do momento que eu já entendo isso, é uma coisa a menos. Uhum. E aí, por exemplo, eu preciso me conectar com uma cliente que é, por exemplo, geralmente eu atendo muito médica, né? Então, as cores neutras funcionam muito bem para mim. Então, eu posso escolher entre bege, branco, marrom, cores que, juntamente com o dourado, vai me trazer elegância e vai me Uhum. trazer conexão. Sim. Né? Então, vai me ajudar com essa cliente. E aí, por exemplo, eu tenho um cliente homem, né, que eu preciso me conectar. Eu posso escolher, por exemplo, um verde, que verde passa tranquilidade, verde Uhum. traz essa conexão, azul que traz segurança, né? Agora, se eu preciso passar autoridade, se eu preciso passar essa força, aí eu vou escolher cores mais escuras, né? Então, dependendo do que eu vá fazer na reunião, um preto, um cinza, né? Então, um azul marinho, até mesmo, deixa eu pensar aqui vermelho também me ajudaria. Sim. Então, é todo um processo e toda uma estratégia, né? De Uhum. você saber o que funciona para você e o que vai funcionar para o ambiente no qual você quer estar. E como a gente tá falando de mulheres, né? Nós, mulheres são intencionais. Eu queria Sim. falar com você, assim, sobre a questão da arte da sedução. Uhum. Quais são as cores que favorecem a mulher para ir para o encontro, Uhum. encontrar a pessoa sem ser, assim, vulgar, né? Para não Uhum. parecer vulgar, mas entender que a mulher tem um papel feminino, essa essência feminina. Sim. É, Eu sei que vocês estão gostando, querem saber. Então, quando na minha trajetória de estudos, né, eu Uhum. sempre tive dificuldade na questão de entender o que funciona para cada uma, Sim, porque eu acredito muito nessa individualidade, sim, né? Então, personalizar também, né? isso, eu trabalho muito com eu trabalho personalizado. E aí acabou que num dos meus cursos eu encontrei um método chamado método Kibe, que ele trabalha o nosso corpo dos pés à cabeça. Quibe de comida? Não, não é de Ah, tá. comida. É de identidade corporal.
que significa kibe? E o kibe, ele, na verdade, ele É não uma tem sigla? nem... Não. É porque, na verdade, ele é o sobrenome do Ah, do criador. autor. Tá, Isso. ok, entendi. E só que o método Kibe, ele é identidade corporal, né? Então, Uhum. assim, ele vai estudar a sua essência, as suas feições, o formato do seu corpo, a altura, né? Então, a gente vai analisar tudo. Por quê? Quando eu indico para minha cliente, olha, usa tal cor, tal corte, nananã, ele não vai funcionar Pra como outra. como um padrão. Não vai. Então, assim, uma coisa que vai ficar sensual em uma, pode ficar vulgar na outra, vai ficar sem graça em outra. Então, assim, o que que você vai buscar, né, nessa questão da sedução? Você vai Uhum. buscar aquilo que favorece a sua essência. Não adianta você que é uma mulher alta, né? Que é tipo como eu, mas tem traços não é nem masculina, né? Uma essência mais masculina, que é ser mais magra, mais alta, mais afiada. E aí você colocar vestidos muito rodados, muito românticos. Então aquilo acaba Descaracterizando, né? distanciando daquilo da sua essência. E assim também é para as outras mulheres. Então, é seguir a linha do seu corpo, né, da sua essência. Então é buscar roupas que não sejam, por exemplo, se eu tenho uma roupa de decote aqui. Então eu vou buscar tampar as outras coisas, nada embalado a vácuo, né? Aquelas roupas que parece que você já veste e ela já gruda em você. Então são roupas que Balada vácuo. Ah, essa eu gostei. são roupas que vão te favorecer, vai demonstrar aquela elegância, né? Porque o elegante, ele não tá na vulgaridade, né? Não é mostrar a pele, né? Uhum. É esconder, na verdade. O Muitas... sensual é esconder. Exatamente. E as pessoas confundem muito o estilo sensual com o estilo vulgar. Porque a gente está muito acostumada, mulheres, shorts muito curtos. Hipersexualizadas. Exatamente. E acaba que confunde muito a cabeça das mulheres. É tanto que quando eu vou fazer um processo com a minha cliente, quando a gente vai falar dos estilos, que chega no sensual, ela fala: esse aí eu não quero nem ver. Mas é porque ela tem uma visão totalmente errada daquele estilo, né? Então, o sensual, ele é aquele estilo de uma mulher muito feminina. Uhum. É aquela mulher que ela busca mesmo se arrumar. É aquela mulher que, quem tem esse estilo mais predominante, é uma mulher que ela é muito ativa, ela é muito comunicativa, ela tem facilidade de comunicação, de se interar com as pessoas. Então, é muito confundido com essa parte mesmo do vulgar. E acaba que não é. E aí, o que você busca? Você vai buscar elementos que vão te trazer, né, essa parte mais sensual sem ser vulgar, né? Uhum. Então, cores, as cores que fazem parte é vermelho, vinho, preto, prata, dourado, tudo isso tá incluso nesse estilo, que são detalhes que você pode estar adquirindo. Um batom vermelho, por exemplo, né? Um escarpão Amo de batom oncinha. vermelho. Sim, um Mas tenho escarpão. muita resistência também, porque minha vida inteira eu usei preto. Uhum, Preto, preto na escola, preto, preto, cabelo roxo. sim, Minha vida inteira. Então eu tinha muita dificuldade, assim, de cores. Mas, na sim. verdade, quem quebrou isso foi você, tá, amiga? Só pra constar. Gente, Érica, assim como na jogada de xadrez, o Gambito da Rainha ele fala que você tem que sacrificar uma peça para que a rainha esteja no tabuleiro do jogo. A gente faz analogia ao jogo da nossa vida. Porque cada mulher carrega uma história, né? Sim. E eu queria saber de você o que você teve que sacrificar para estar aqui hoje. Eu tive que sacrificar a velha Érica. Eu tive que sacrificar a Mata timidez. ela, tô brincando. A timidez, o medo. Eu tive que deixar para trás tudo aquilo que falavam que eu era, né? Uhum. Então, tudo isso foi difícil, porque não é fácil. Não É. adianta a gente falar, você era tímida, era assim, era assado, mas duvido, não era tanto assim. Hoje você fala, você tá aí, dá palestra, fala com mulheres, e não é fácil. Eu entendo as mulheres que hoje têm dificuldade em se posicionar, em se colocar num lugar no qual ela quer estar, mas ela tem medo, né? Então, por muitas vezes, eu pensei em desistir. Muitas, e não foram poucas, foram muitas. Porque eu tinha medo,
porque aquilo me travava, eu achava que eu não era capaz. E muitas vezes eu tive que sacrificar isso. Olhar e falar, não, você não vai ter vez aqui, agora sou outra pessoa. Eu entendo que eu consigo, que eu sou forte. Então, todos os dias, eu sacrifico essa mulher, Sim, né, que eu fui um dia. sim, Essa mulher que se achava incapaz, né, de ter uma profissão, eu me sentia envergonhada na época de mais nova, assim, logo que eu casei, minhas amigas todas tinham uma profissão, advogada, médica, ai, é outra que é isso, é aquilo, e ai, qual a sua profissão? Sempre tinha aquela pergunta, né? Qual a sua profissão? E eu sempre dava aquela dor mesmo, sim. sabe? De falar, meu Deus, eu não tenho uma profissão, né? Eu não, ai, meu Deus, e agora? Então, assim, a partir do momento que eu entendi que eu tinha de verdade, foi libertador. Então, eu tive que sacrificar essa Érica antiga, a medrosa, a Érica que muitas vezes achava que ia ser até o final, porque você nasceu assim, você vai morrer assim. Gabriela. A Exatamente, síndrome da Gabriela. exatamente. Ainda bem que tem Então, essa música pra gente saber que a gente não quer seguir ela. exatamente. É isso. Forte, hein? Muito. E assim, quando você fala também, eu lembro muito, assim, dessa questão da faculdade, da universidade. Uhum, Primeiro que é uma adaptação, é muito difícil para quem, né, para quem teve essa trajetória de ter sido chamado, de falar que você não vai chegar a uhum, lugar nenhum. Hoje eu me sinto uma autodidata. Que uhum, eu ganho mais do que qualquer pessoa que teve uma formação. Eu uhum. acho uma formação importante, Sim. porque esses cursos que a gente faz também é formação. É uma universidade da vida, Com né? Acredito certeza. nisso. Eu me sinto autodidata e foi muito difícil para me chegar até aqui também, para poder falar sobre isso, porque eu me sentia incapaz justamente por Uhum, causa disso. Quando eu estava na época da política, foi uma das coisas que nos corredores foi muito forte, que eles riam na minha cara, porque uhum, eu não tinha um curso superior, né? Eu acho importante, se você tem essa vocação para ter, não desista, uhum, vai até o fim. Começou, vai até o fim. Mas eu não tinha essa disponibilidade mental uhum. para chegar lá. Então, uma família que você não tem pessoas que são formadas, né? A questão também de você não poder estar numa sala de aula. Eu tenho uma coisa que tem dentro de mim que eu trabalho muito, que é o pensamento rígido. Uhum, Então, por exemplo, eu faço um combinado comigo de fazer uma rotina, né? Uma rotina. E se eu quebrar essa rotina um dia, meu cérebro buga, eu tenho uma dificuldade gigante de voltar. sim. E isso é do autismo. E Uhum, eu não sabia que isso era um problema neurológico. Eu me culpava muito por tudo isso. E eu aprendi, tá tudo bem, né? Eu tive uma mentora que foi assim incrível para mim quando eu trabalhava no gabinete do governador, que era minha chefe. uhum, E ela fez como é que eu posso dizer, mestrado uhum, em Oxford de, é, de pessoas para trabalhar com equipes que são especiais. uhum, Né? E o nome dela é Mariana, agradeço, uma amiga demais, você foi uma universidade para mim. Então, ela viu a minha inteligência, uhum. lógico que na época eu não tinha nenhum tipo de diagnóstico, mas ela viu que eu tinha limitações Sim. e ela trabalhou as minhas potencialidades. Então, Uhum, eu cheguei lá no gabinete, eu não sabia ler, eu não sabia interpretar, eu não sabia o que fazer com aquela informação, uhum, né? Tinha muito essa da gente ter que ler o diário oficial uhum, lá e escrever sobre aquilo que a gente entendeu. Então, isso foi um treinamento. Foi um treinamento, foi um treinamento. Ela nunca me chamou a atenção na frente de todo mundo. Ela sempre me chamava no canto e me mostrava o problema e como resolver. Então, uhum. isso foi muito forte para mim. Eu entendo que esses 4 anos que eu passei no governo do Distrito Federal foi uma aula, foi uma formação. Sim. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou uma pessoa autodidata e Aham. que talvez se eu estivesse dentro de uma profissão ali engessada, talvez eu Aham. não conseguia Te ser o que eu limitaria. sou É, hoje. Né? Não exatamente. conseguia ter o recurso que eu tenho hoje, não conseguiria ser essa pessoa, Joyce. Com Então, certeza. Érica, acho que eu me identifico muito com você em relação a isso. E fico muito feliz de ter outras pessoas, porque lembro
de que nós somos mulheres Com brilhantes. certeza. E hoje, assim, pensando nisso, né, de alcançar muito mais mulheres, eu acabei criando, né, a turma Imagem Impecável, Aí, que nos conte mais sobre é isso. Nós queremos uma, participar, né, mulheres? uma turma no qual atendo no máximo 10 mulheres, né? E lá a Aham. gente conversa sobre todos esses pontos, né? E assim, a maioria das minhas alunas são de Portugal, tem algumas, né, fora do Brasil. E tem ajudado muito mulheres que têm dificuldade de se arrumar. Igual eu Sim. tenho uma aluna que ela é palestrante em Portugal e ela tinha uma dificuldade imensa de se arrumar, né? Então, ela falava mesmo, eu não consigo. E aí nós trabalhamos bastante. E aí no curso, né, tenho aula de automaquiagem. Ela fez, hoje ela, sempre que pode, ela manda uma mensagem. Olha, eu tô sendo muito elogiada e tudo. Eu falo muito do nosso curso, foi muito bom para mim. Então, é um curso que ajuda mulheres, né, dentro ali, uma ajuda a outra, né, tem uma experiência, já viveu aquilo ali, então a gente compartilha tudo ali dentro. Sim. Então, é maravilhoso. E aí, através desse curso, que foi algo bem atípico para mim, assim, eu nunca imaginei que eu fosse, né, tá nesse ramo fazendo isso. A partir dali eu comecei a escrever o meu primeiro livro, no qual eu estou finalizando. E esse Ai, já tô ano, ansiosa! esse Chega ano eu logo! fiz o meu primeiro planner. Olha Que eu aí, até mostra aí trouxe pra elas. para você. Olha aqui o meu primeiro planner. E eu tentei colocar muita coisa aqui. Aí depois que eu finalizei, eu falei, gente, ainda quero colocar mais coisas. Tô Falei, arrepiada, próximo, viu, gente? Vocês não imaginam a o energia que próximo tá nesse ano lugar. Tô o próximo arrepiada. ano eu quero ainda melhorar esse planner e ele está disponível em PDF, por Ai, deixa eu ver. enquanto. Dá uma olhadinha aí. Ai, gente. Ele já está assim sendo utilizado. Muitas das minhas clientes já usam ele, já falam: eu amei, porque muitas das coisas a gente já Lindíssimo. trabalhou. Então, Metas, lindíssimo. gente, é algo assim que para mim é motivo de muita alegria, de agradecimento, né? Poder ter chegado aqui, ter feito isso, porque há 6 anos atrás, 7 anos atrás, se eu falasse, né, para mim mesma, olha, lá você vai ter um curso, lá no futuro você vai ter alunas, você vai ter clientes, você vai escrever um livro, você vai ter o seu próprio planner. Meu Deus, eu jamais sonharia com isso. E eu E fico. hoje eu vejo que é E possível. a Erika, eu fico muito emocionada, assim, porque a gente acompanhou uma trajetória da outra, né? Sim, Eu acho que a gente tem 15 anos de amizade ou mais, mais. muito mais, Porque você vai falar que eu sou velha, eu sou idosa. muito mais. Uns 20? Acho que foi na adolescência. Hoje eu tenho Foi, 40, então deve ter uns 30 anos de amizade. sim. E eu fico muito emocionada de ver o seu crescimento, de ver você uma mulher inspiradora, de ver esse projeto indo pra frente, sabe? Gente, acessa o Instagram dela, tem muito conteúdo, inclusive conteúdo de como se vestir, né? De como, Sim, conteúdo prático mesmo. sim. E dizer pra você que você, assim, é muito brilhante. Né? Uma Obrigada. rainha mesmo. E assim, como é que você faz, Érica? Que eu acho que planejamento é tudo. Você trouxe um planner, Sim. mas como é que você faz para conciliar a sua vida empresarial com sua vida com seus filhos, sua mulher, né? Tem um esposo, também um esposo incrível, tem vários Tem. conteúdos. E as crianças também são incríveis. São. Fala um pouquinho da sua família e depois você me fala como é que você faz para Pra conciliar. né? Então, eu tenho uma base maravilhosa. Deus me agraciou com a família maravilhosa, que é o meu marido, que me apoia muito, que sempre acreditou em mim. Quando eu não acreditava, ele já acreditava em mim. Né? E tenho filhos lindos e maravilhosos, né? Que é a Alice Vitória, de 14 anos, e o Marcos Ian, de 7. Meus 2 filhos já escreveram seus livros. Eles foram inspiração para mim também, né? Porque eu até então não acreditava que eu pudesse, né, chegar aonde eu cheguei. E eles me ajudam muito, me apoiam muito. Então, o que a gente faz em casa, né? Como é um apoiando o outro, os Sim. meus filhos, eles já têm essa mente de que olha, eu preciso auxiliar minha mãe também, né? Assim como ela me auxilia. Então, a gente tem sempre aquele momento de um ajudar o outro, né? Então, a forma como nós encontramos eu tenho o meu tempo para eles, né? Então, assim,
diariamente, meu período da manhã é voltado para o meu pequeno, de fazer atividade, de estar ali. E aí, nos intervalos, eu vou atender cliente, vou responder, vou acompanhar. Às vezes, eu tenho cliente, como tenho cliente Sim, fora, às vezes a cliente vai fazer uma compra de roupa e ela precisa de auxílio. Então, eu falo para ela, me manda quantas fotos quiser, vídeo, vai me mandando e a gente vai conversando. respondendo. E aí eu tô ali auxiliando os meus filhos e atendendo o cliente, e aí, ao mesmo tempo, cuidando do esposo. Então, a gente faz todo esse processo. É um segurando na mão do outro, né? Sendo Sim, a base, né, para todos. E isso me dá muita força, né? eu Então, imagino. assim, a partir do momento que você tem uma família que te dá esse ato de gratidão, que é o cuidado, né? Uhum, Então, você faz tudo com mais facilidade, né? sim. Então, quando você consegue enxergar que todos estão ali alinhados, voltados para te ajudar, para te auxiliar, se torna uma coisa leve, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, pela família incrível que eu tenho, que me auxilia, que me ajuda, que me põe E para você perdeu sua mãe frente. muito cedo, né? E a sua mãe era Muito, muito proativa, eu lembro disso. É muito. Eu muito assim, perdi na minha minha mãe. mente, eu só vejo ela como uma mulher, meu Deus, que os filhos era tudo pra ela, né? Sim, a minha mãe, quando minha mãe faleceu, eu tinha 19 anos, 2 meses de casada. Minha mãe era uma mulher assim maravilhosa, né? Vendia de tudo que você Sim. pensar, ela tinha para vender. É, mãe solo não, era pra Não, você. assim, chegou a ser um tempo, né? Uhum. Depois ela casou de novo e tinha meu padrasto, meu irmão. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito determinada, assim, nunca tinha tempo ruim pra ela, assim, sabe? De trabalhar, mesmo que fosse trabalhar fora ou vender as coisas que ela vendia. Ela era uma vendedora nata. Mas uma coisa, Verdade. assim, que a minha mãe tinha de diferencial, assim, que durante muito tempo eu admirei e eu não conseguia enxergar em mim, era essa conexão com a beleza, sabe? Assim, Sim, de sempre arrumada, né? enxergar, Sempre linda. a minha mãe era daquelas que ela arrumava a casa na sexta-feira. Aí à noite tava lá minha mãe em frente ao espelho se maquiando, se arrumando, se perfumando. E a gente olhava, ué, mãe, vai pra onde? Lugar nenhum, vou ficar em casa. Ah, por que você tá tão arrumada? Tô me arrumando pra mim. Que E incrível. hoje é engraçado porque a minha filha é igual à minha mãe. Em tudo, assim. Eu costumo dizer que a gente é continuação, né? É, Sim. eu assim, eu acredito que nós não morremos, que ela existe, né? Talvez aguardando né, conforme o futuro, mas hoje ela existe, né? É Uhum. tanto que a gente pede perdão para as mulheres da nossa vida, né? Pede perdão, olha, vocês passaram o que passaram, eu vou continuar minha vida e tudo. E Uhum. que a gente tem no nosso DNA, é como se fosse uma continuação. Sim, E a gente vê sim. isso nos nossos filhos, né? É incrível, Exatamente. É um isso é pedacinho incrível. da gente, né? É o melhor de nós, eu digo assim, porque ver hoje, por exemplo, os meus filhos tendo essa certeza, sabe, de uma base familiar, de ter a certeza de que nós estamos ali por eles, né? De que Uhum. o que a gente faz é por eles. E a gente ensina, assim, a gente tenta passar o máximo do que a gente acredita, do que é certo. Então, para mim, é muito gratificante, né? Poder ter esse tempo com os meus filhos, de saber que eles podem contar comigo, né? Que eles podem esperar de mim aquilo que eles almejam, que é o carinho, o cuidado, a presença. Então, a gente tem os nossos momentos, sabe? De fazer tudo juntos, né? Que é o nosso culto no lar, a nossa sexta-feira de filmes, de Uhum. fazer uma coisa diferente, né? Eu tô sempre inventando alguma coisa com eles. Aí, o meu filho mais novo, tô escrevendo meu livro. Aí eu tive que nunca fui designer, né? Nunca mexi em nada. Lá fui eu aprender a mexer, fazer os bonequinhos junto com ele, montar o que ele queria. E ele é muito exigente. Eu quero assim, eu Gracinha. quero assado. Não, é assim que eu quero assado. Então, Nossa. assim, a Ele tem gente. quantos anos? 7. 7. Nossa, que legal. Então, é a gente aprender coisas Sim. novas, né? Esses dias eu tava falando com eles, eu falei, gente, tem tanto tempo que eu saí da escola e eu tinha tanta pressa de sair da escola que agora eu tive que voltar pra escola porque Sim, com eles a gente volta com pra eles a escola, é gente volta pra verdade. escola. E eu falo, meu Deus, eu tinha tanta pressa de sair pra escola, mal sabia eu que o período seria curto, assim, né? É. Eu vejo muito isso, essa resiliência nos seus filhos. E outra coisa, teve uma pesquisa no Vale do Silício. Uhum. E eles queriam saber por que era tanta genialidade
entre eles e eles fizeram, assim, uma análise profunda do que são essas pessoas e eles não viam nada parecido entre eles. Nada, zero coisas mentalmente, neurologicamente parecidas, mas tinha uma coisa que depois um pesquisador social descobriu, que é a questão de que todos mudaram de lugar para lugar várias vezes. Aí construíram amizades em vários lugares. Isso Uhum. traz uma genialidade porque você cria conexões. Sim, E eu vejo muito deles, né? sim. Vocês viajaram bastante, moraram em Muito. vários lugares Muitos e lugares. pretende também morar em vários lugares. Isso traz uma resiliência para essas Traz. crianças muito grande. Para mim, esse período que a gente passou, né, viajando, morando em vários lugares, foi um rompimento, assim, para mim, porque eu tinha muita dificuldade de sair daquilo no qual eu estava confortável, no qual eu Uhum. conhecia, para algo novo. Então, quando meu esposo falou assim, eu queria morar na beira da praia. E aí, aquilo já me bateu um medo, Pavor. sabe, um pavor. Só que aí, como eu estava nesse processo, eu já estava nesse Sim, de processo, né? disruptura. De sair desse casulo, Uhum. eu falei, vamos. E aí, foi Borboleta bateu asas. meu Deus do céu, foi algo assim, não só para mim, mas para Uhum. toda a família, assim, Sim, uniu muito a gente. sim. Porque os lugares que a gente passou, a gente não tinha família, não tinha auxílio, a gente não tinha nenhum apoio. Então era Uhum. só ali, só nós. Então a gente fez muitas amizades, né? Conhecemos muitos lugares, vivenciamos muita coisa. E olha, nós nos desprendemos assim completamente, porque Isso a é muito gente forte. foi com o que cabia dentro do carro. O que couber dentro do carro a gente leva, o que não a gente deixa. E foi o que a gente fez. Isso é muito forte, porque isso traz, porque você se desligar das coisas faz Nossa, você crescer muito. Eu muito. converso muito com a Nicole, tenho dois filhos, Gabriel e Nicole. Uhum, É, a Nicole 8 anos e Gabriel hoje tem 3. É, você se desligar. Então, por exemplo, tem um bichinho deles que eles têm, ainda mais que a gente tem um pensamento rígido, sim. que eles têm até certa idade. Um Uhum, bichinho não dá mais para poder levar para outro nível, porque você uhum, tem fases na sua vida, sim, né? Então vai ser um bichinho novo, vai ser alguma coisa nova. Então vamos exatamente. fazer essa disruptura. O que é que você precisa doar? Vamos doar isso? Vamos. Eles sentiram dor? Sente. Todo mundo Sente. sente dor na Uhum, disruptura. Mas depois eles viram que realmente aquilo ali não fazia mais sentido. E isso exatamente. é tão poderoso, né? E assim, os meninos, a gente sempre colocou pra eles, olha, época de aniversário, vai ganhar muito presente. Vamos fazer uma limpeza, Sim. tirar e doar pra quem não tem. Senão não vem. Exatamente. E aí a gente começou a fazer isso com eles, né? Quando a gente mudou, né, que a gente precisou se desfazer de muita coisa, olha, pega só o que você realmente tem apego ali naquele momento. E aí foi indo, assim. Então, isso para eles também foi muito importante, né? Para Sim. ter esse desapego, para saber dar valor às pequenas coisas também. Então, para nós, em termos assim de crescimento e amadurecimento, principalmente para mim também, né, foi importantíssimo, porque nós tivemos experiências que nos ajuda até hoje, né, a entender muitas coisas, Sim. igual morar em um outro estado no qual você não tem familiar nenhum. Então você Uhum. precisa. Minha filha também passou, né, esse período, porque ela teve que sair da escola no qual ela conhecia todo mundo, Sim. tinha toda Estrutura. essa estrutura e ela foi para um lugar novo conhecer pessoas novas. O primeiro dia, ela falou para mim, mãe, eu não conheço ninguém, todo mundo é na panelinha, não sei o quê. E começou a ter isso. E eu falei, filha, você precisa dar a oportunidade das pessoas também te conhecerem. E eu falei, Verdade. vai, procura alguém, vai indo aos poucos, conversa com um, com outro. No outro dia ela já veio, a amiga que ela fez esse dia, até hoje elas se falam. Então, assim, elas Uau. moram em estados diferentes, mas é uma amizade, assim, Forte. que se tornou um elo, né? Então, foi muito importante para ela também entender isso, né? Sim. Essas fases. E a importância da gente ter uma pessoa que nos orienta, essa rede de apoio, né? Sim, sim. Érica, é o seguinte, eu vou te dar só 3, pra não alongar muito. Me dá aí 3 pessoas que te inspiram. Que me Eu inspiram. posso dar um bônus de mais uma. Tá. A primeira pessoa que me inspira é o meu marido. Uhum. Ele é uma pessoa assim muito forte, muito determinado. É até um pouco rígido às vezes, mas ele é uma pessoa assim que eu admiro demais. Então é a primeira pessoa assim que tá no topo da minha lista. E aí eu admiro
as mulheres que, assim como eu, né, passam por esses processos. Então, eu coloquei como meta, né, mulheres que passaram por coisas parecidas comigo, né? E uma delas, eu gosto muito da influencer Renata Mais, Uhum. que é uma mulher que teve todo esse processo, que tem a mesma fé e crença que eu, então é algo assim que eu acompanho muito, eu levo como, né, um direcionamento. Eu tenho como, assim, referência também a minha filha, sabe? Gracinha. A minha filha está se tornando uma mulher incrível, porque na idade dela, meu Deus do céu, eu me sentia muito pequena. E ela é gigante, minha filha é, assim, inspiradora. E o meu filho. Meu Que filho lindo. também é uma criança, assim, que o pensamento dele, quando ele escreveu o livro dele aqui, eu falei, o que você quer fazer com esse livro? Ele falou, eu quero que o meu livro chegue a muitas crianças que passaram o que eu passei, Nossa, né? que Que lindo. ele sentiu medo numa situação e ele escreveu sobre isso, né? E ele falou, e eu quero ajudar outras crianças a não sentirem medo. Que lindo. Então, para mim, são inspirações assim que fazem diferença na minha construção de cada dia, né? Sim. Que a nossa construção ela é diária e infinita. Ai, que lindo, meu Deus, muito forte, viu? Eu tô emocionada de verdade. Quais são as oportunidades e desafios que você diria que as mulheres enfrentam hoje? Oportunidades e desafios. Não, pode ser ao contrário, desafios e Desafios e oportunidades. oportunidades. Os desafios são aceitarem, né, a essência, aquilo que elas são. Esses desafios são pequenas coisas diárias, né? É as dificuldades de tempo, de dinheiro, de não ter estrutura familiar, de não acreditar em si mesma, né? Esses são os desafios. E as oportunidades, todos os dias, quando você acorda, você tem uma nova oportunidade, uma folha em branco, para você reescrever a sua história e fazer algo diferente. Não adianta as mulheres, né, que querem uma transformação, fazerem tudo igual todos os dias. Se você vê que tem feito, né, tudo igual e nada muda, você precisa mudar alguma coisa, né? Então, Verdade. todos os dias é uma oportunidade de fazer algo novo. Muito incrível. E assim, Érica, qual que é o legado que você quer deixar? Legado. Ah, forte, né? Muito. Eu quero deixar, assim, que as mulheres me tenham, né, como uma inspiração mesmo de superação, de transformação, de que é possível, né? Você que acha que não sou nada, não sou ninguém, você é, sim. E é possível, porque eu cheguei, né, onde eu tô agora e eu espero alcançar muitos mais lugares. Então, não desista. Não desista porque você é capaz e você consegue, né? Verdade. Então, eu quero que as mulheres tenham essa em mente, né? De que é sempre uma oportunidade todos os dias de você conseguir alcançar, né? A sua melhor versão, a sua imagem impecável. Que linda. E Érica, vamos lá agora pro bate-papo de relaxamento. Vamos lá. É algo engraçado que você riu muito e que te remete agora na sua mente. Eita, muito engraçado. Minha queda. Como é que Uma foi essa sandália queda? maravilhosa que eu comprei Aham. e me envergonhou demais. É mesmo? E eu Conta até aí pra mais. gente como é que foi isso. Gente, eu comprei uma rasteirinha maravilhosa Rasteira, a caramba. rasteirinha Aham. de pedrarias e tal, enfim, né? E o dia que eu fui usar ela para visitar um amigo, foi um dia que tinha chovido e eu fui com meu marido, tava me achando a pessoa mais linda do mundo, olhava toda hora para os pés, né? Quando eu cheguei na porta, tem uma rampinha assim na casa deles, e foi tão estranho porque quando eu pisei, juro pra você, eu pisei na rampa,
o meu pé escorregou e eu fiquei Meu procurando Deus. alguma coisa pra segurar e Meu não Deus. achei. E aí o outro pé também. E foi uma coisa louca, assim, que eu caí no chão, mas eu já caí gargalhando, que a Marisa fala, né? Você perde a fiada, mas não perde o marido. É Porque verdade. eu rio de tudo, assim, se eu ver Aham. alguma coisa. Então, aquilo ali pra mim foi muito engraçado. E E qual que até foi a lição hoje, que você tirou disso? não compre uma rasteirinha. Tipo, Não fica olhando pra ela encantada, porque ela vai te não se derrubar. encante. Mas levante e sorria, né? Que a vida é Exatamente. linda e a vida é Não, bela. com certeza. A gente precisa ver o lado bom das coisas, né? Se Sim, eu eu costumo fosse. dizer que a dor, ela é pra duas coisas. Ou ela te paralisa, ou ela te impulsiona pra algo muito maior. Exatamente. Aí, ó, e foi bom, porque o meu amigo já modificou a calçada dele, mandou Olha, colocar aí umas borrachinhas pra ninguém mais cair. fazendo a revolução com a sandália Exatamente. rasteirinha. E assim, um dia muito triste da sua vida, assim, um dia terrível, o pior dia da sua vida. O dia que eu perdi minha mãe. Esse foi o pior dia da minha vida. Foi muito, assim, pra mim foi muito difícil. Foi um período que eu não esperava, né? Então, Foi de cardíaco, né? foi coração. Minha Ninguém mãe esperava, na tinha verdade. 34 anos. Então, era algo assim que não estava previsto, né? Então, eu tinha 2 meses de casada. Eu estava começando a minha vida, né? Então, foi algo muito inesperado, mas de certa forma, para mim, foi um aprendizado também. Assim, E o que você falaria pra uma pessoa que tá nessa situação hoje? Assim, acabou de passar uma semana nessa situação hoje. Como que ela enfrenta o luto? O luto é importante, né? Eu falo para meus sim, filhos direto. sim. Se eu não estiver aqui, vocês vão fazer isso, isso e isso. A gente tem que preparar as pessoas para isso. A gente não somos preparados, Com né? certeza. Hoje eu vejo que para mim foi importante, né? Até mesmo para o meu crescimento, porque eu era muito apegada à minha mãe. É tanto que só de pensar em morar em outra cidade, longe dela, já me dava aflição. Então, por muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir. Ai, se cheguei a falar uma vez, né? Que se eu perdesse minha mãe, eu não sabia como eu ia sobreviver. E eu sobrevivi, a gente sobrevive. Mas acontece que nós somos seres humanos e somos egoístas. Nós Sim. pensamos no nosso bem-estar, né? Então, inicialmente eu pensei no meu bem-estar. Poxa, por que você fez Aham, isso comigo, né? aham. E, na verdade, em nenhum momento eu pensei nela, Sim. sabe? Que ela precisava Porque descansar, que o realmente a vida momento estava muito dela, pesada. ou assim, aquele era o momento dela, Sim, né? Então, quando eu passei a enxergar dessa forma, né, de que as coisas acontecem como tem que acontecer, que era aquele tempo, era o dela, né? Ela já tinha finalizado o que veio para sim. fazer, Missão, né? ficou mais leve. Vou dizer que não é algo que Dói, vai doer. é uma coisa assim que vai doer a vida inteira, mas ameniza, né? Você passa a Imagina. conviver. Érica, chegamos ao fim de mais um Gambito da Já Rainha. Passa tão rápido, né? passa muito Maravilhoso. Aqui rápido. é um lugar de fala das mulheres. Agradecer também a Olha Brasil, essa empresa incrível, comunicação, que está fazendo a revolução, trazendo nossa voz aqui, para que essa voz ecoe e chegue das pessoas Perfeito. que precisam chegar. E te agradecer por esse Eu que momento, foi agradeço. tão incrível. Foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com o convite. Para mim é uma honra estar aqui prestigiando o seu trabalho. Essa mulher maravilhosa que eu acompanho há muito tempo. E é uma guerreira, uma rainha mesmo, que tá aí só crescendo e é isso, é Gratidão. só mirar o alvo E fazer e acontecer, né? exatamente. E é isso, minha gente. A imagem intencional é muito importante. Muito. Siga a Érica nas redes sociais Me e siga. vocês vão ver a revolução acontecendo de dentro para fora, né? Isso aí. Me acompanhem. Não tenham medo de mandar mensagem, Qual que é seu perguntar. arroba? ericavelar.imagem, Instagram. E Érica Velar Imagem, YouTube. Então vamos lá, Maravilhoso. vamos que vamos. Muito obrigada, viu? Grande Obrigada. beijo. Beijo. Tamo juntas. Até depois do Sempre. fim. É isso aí.